estarmos juntos. Vocês me escutam bem? Estão me ouvindo? Glória, bênção demais. Estamos juntos aqui. Eu estou acompanhado da minha lindíssima esposa, Maria Luísa. Meu bem, você pode ficar de pé para a igreja contemplar a sua bela face, a sua beleza. Essa é a minha linda esposa. Como o reverendo André falou, meu casamento tinha mais ou menos umas 700 pessoas dentro da igreja do Rio. E foi um evento muito interessante, maravilhoso. A igreja toda estava presente. E foi um momento que o evangelho foi pregado. Afinal de contas, o casamento era secundário diante da beleza da cruz de Cristo e do evangelho que podia ser apresentado àquelas pessoas que foram prestigiar aquele evento tão bonito. O Senhor é bom, meus irmãos, minhas irmãs, e é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, nesse momento da reforma protestante, em que nós nos debruçamos para pensar acerca do que é central na nossa fé, do que é mais importante no viver da fé e qual a mensagem central que Jesus Cristo tem para mim e para você. Eu te convido a abrir a carta de Paulo à igreja de Corinto no capítulo 7. No capítulo 15, perdão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 4 ao 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 4 ao 11. Peço que você acompanhe comigo, mas que mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura da palavra do Senhor. Diz assim o apóstolo Paulo. No verso 3 ele começa dizendo: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele continua: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porque alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Palavra do Senhor para os nossos corações. Meus irmãos, vivemos numa época de alta comunicação. A informação é facilmente compartilhada e nós temos facilidade de compartilharmos algo que em outros contextos históricos era muito raro, muito difícil. As notícias voam, as notícias se espalham e chegam aos nossos ouvidos com muita rapidez e com muita velocidade. Eu não fiz faculdade de jornalismo, mas algo que eu sei, que toda notícia precisa ser bem apurada. Uma notícia sem apuração, isso é ensinado nos cursos de jornalismo, era uma notícia com pouco valor. Toda notícia precisa ser bem apurada. E quando nós nos deparamos com notícias que não foram devidamente apuradas, que esse passo foi pulado, nós muitas vezes nos deparamos com uma notícia imprecisa, falaciosa, uma notícia que carece de confiabilidade e que leva muitas vezes à desinformação e ao engano. Uma notícia sem apuração é uma notícia muitas vezes enganosa e imprecisa. É interessante, talvez você seja como eu, cronicamente online, e o seu celular receba muitas notícias. A gente recebe muitos boatos, coisas que acontecem, e o nosso celular virou a nossa fonte principal de notícia. O nosso WhatsApp virou um canal de notícia que nós muitas vezes confiamos de maneira acrítica, o que não faz muito sentido de fato. Nós temos que de fato confiar somente nas notícias críveis, notícias dignas da nossa credibilidade. E quando nós olhamos e pensamos em credibilidade nas notícias, isso é importante, meu querido, porque o Evangelho
e a notícia da ressurreição de Jesus Cristo, a boa notícia. O Evangelho, ela é uma notícia. E por isso nós precisamos olhar para a credibilidade da notícia que Jesus Cristo ressuscitou e morreu por nós. O Evangelho como boa notícia, ela é uma notícia crível, uma notícia que pode levar o nosso coração a confiar. Eu digo isso porque muitos no mundo moderno não confiam na notícia que está registrada nas Escrituras. Olham para a palavra de Deus e não confiam no testemunho que nos foi legado pelos apóstolos e os testemunhos que foram registrados na sua palavra. Em alguns círculos da internet, especialmente, nós temos muitos influencers ateus que duvidam, que dizem que não existe prova da ressurreição. Eu não consigo encontrar uma prova que Jesus ressuscitou. E é interessante que essa é uma questão, meu irmão, minha irmã, antiga. Os judeus, logo depois da ressurreição, já se preocupavam com a credibilidade da notícia que seria veiculada por aqueles que testemunharam a ressurreição de Jesus. O Evangelho de Mateus diz no capítulo 28 que os judeus deram um jeito de fazer com que as coisas fossem vistas de outra forma. Diz o texto que os judeus inventaram uma desculpa desde o começo e pagaram os soldados romanos. Lá no capítulo 28, verso 11 a 15, ele diz: os discípulos deles vieram de noite enquanto estavam dormindo e roubaram o corpo. Esse foi o boato, a notícia falaciosa que começou a correr desde o primeiro momento, desde o primeiro dia. Existia um boato entre os judeus e romanos que os discípulos de Jesus, na verdade, roubaram o corpo e que Jesus não havia ressuscitado de fato. Notícias falaciosas, fake news, enganação, notícias que não foram devidamente apuradas. Paulo, meu irmão e minha irmã, fala justamente daquilo que é central na fé cristã, daquilo que é basilar para a fé do nosso coração, que é a ressurreição de Cristo. E ele faz nesse texto que nós lemos uma exposição da confiabilidade e das provas da ressurreição de Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. O tempo vindouro, o novo tempo, começou quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por causa dele havia salvação. E essa notícia, meu irmão, minha irmã, é uma notícia digna da sua confiança e da minha confiança. A notícia do Evangelho e a notícia que eu e você proclamamos e que depositamos a nossa fé é uma notícia devidamente apurada, que tem testemunhas e que pode levar o nosso coração à confiança. É isso que diz o apóstolo Paulo aos nossos corações. A boa notícia da ressurreição foi bem apurada. Ela não é uma invenção, é uma cópia. Eu queria falar com você essa manhã sobre isso, sobre esse caráter testemunhal do Evangelho. E pensando na reforma, nós voltamos para a base, para aquilo que é o fundamento. O Cristo ressurreto, meu irmão, minha irmã, é o centro da sua fé. É o depósito da sua maior e mais profunda confiança. Porque como Paulo depois desenvolve no capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é vazia a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou e essa notícia não for verdadeira, nós não temos no que crer. E por isso é importante nós olharmos para o caráter testemunhal da boa notícia do Evangelho. O Evangelho, meu querido e minha querida, ele é digno da nossa confiança, primeiro, porque a ressurreição cumpre as Escrituras. A ressurreição cumpre as Escrituras, e o texto de Paulo nos ensina e menciona isso. Ele diz no verso 4 que Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Paulo diz, Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Rei ungido, representante de um povo. Aquele que representa e carrega sobre si a carga representativa de um povo, de uma multidão. E esse, quando morre na cruz, ele dá a inauguração e chama para si a centralidade da história. E nos salva desse presente mundo. Como Paulo depois fala aos Gálatas, no começo, no verso 4 do capítulo 1, ele nos salva das trevas
e nos leva para o reino da sua luz. Ele nos salva dessa era presente má. Ele morre pelos nossos pecados. A gente precisa entender, meu querido e minha querida, que quando Paulo fala de Cristo, ele está falando daquele que é o Messias aguardado, daquele que as escrituras do Antigo Testamento testificavam. Jesus não morre num vácuo, ele não morre porque ele teve uma ideia de se sacrificar, mas porque as escrituras do Antigo Testamento falavam acerca dele. Ele era aguardado, ele morre pelos pecados. Isso aponta, meus irmãos, para a renovação da aliança que os profetas já prediziam. O profeta Ezequiel falava disso, lá no capítulo 36, ele diz: eu os tirarei do meio das nações, eu os trarei de volta para a sua própria terra, e mais do que isso, eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados, eu vos purificarei de toda impureza. Quando Paulo diz que Cristo morreu pelos pecados para que eles fossem purificados, Israel, meu irmão, minha irmã, aguardava o momento em que Deus se voltaria para eles novamente. E que um povo que tinha saído do exílio, que se via corretamente como distante do Senhor, e que se via corretamente como separado da aliança que foi feita com Abraão, eles aguardavam ansiosamente o cumprimento das promessas dos profetas. Haveria um momento que Deus voltaria, mandaria aquele que aspergiria água sobre eles, os limparia de todos os pecados, para que eles pudessem novamente ser povo de Deus. O povo de Israel aguardava o momento da chegada do Messias, conforme as escrituras do Antigo Testamento prediziam. Isso tudo estava previsto, meus irmãos e minhas irmãs. E o texto ainda diz que ele foi sepultado, que ele de fato morreu. Jesus verdadeiramente morreu e foi alcançado pela morte. Eu não sei como dizer isso de maneira mais enfática, mas as novelas nos ensinam, ele teve uma morte bem morrida. Porque tem gente que acha que Cristo não morreu, ele pareceu morto, ele dormiu durante 3 dias, ele ficou um tempo desacordado, ficou desorientado, o celular dele ficou sem sinal, ele ficou sem responder um tempo. Mas o que a palavra nos diz é que ele morre de fato, para que todo judeu e pagão tivesse certeza que aquele que ele estava ouvindo falar era alguém que era diferente. Porque todos sabiam que a morte era um caminho sem volta. E que se Cristo morreu e foi sepultado, de fato ele era diferente dos outros. Dos outros pretensos messias, daqueles que arrogam para si serem enviados da parte de Deus. Jesus morreu e foi sepultado. Jesus não morreu no sentido metafórico. Jesus não morreu porque se entregou, ele morreu porque o seu coração parou de bater e ele começou a se decompor. É isso que significa ter sido sepultado. Jesus foi sepultado. Mas o texto continua dizendo que ele foi morto, que ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas que foi ressuscitado. E aí eu chamo a sua atenção, meu querido, porque o grego é um idioma muito complexo, e aquilo que Paulo está dizendo não dá para ser totalmente traduzido sem eu explicar para você o que ele quer dizer. O texto não quer dizer que Jesus foi ressuscitado como um evento no passado. Ele foi ressuscitado. Mas o tempo que Paulo usa para falar da ressurreição de Jesus é um tempo que significa que Cristo foi ressuscitado no passado, mas que os efeitos dessa ressurreição continuam sendo efetivos até o dia de hoje. O que Paulo está querendo dizer para mim e para você é que Cristo foi sepultado e morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e continua ressuscitado até hoje. A nossa esperança não é num Deus que morreu e deixou de estar morto, mas num Deus que morreu, foi ressuscitado e ainda está vivo hoje. Quando Cristo vai para junto do Pai, ele não deixa de estar vivo, porque até hoje ele tem o benefício da ressurreição na sua carne junto ao Pai. E como diz o profeta João no Apocalipse, ele mostra diante do trono, ao lado do Pai, ele mostra as marcas de que ele morreu e foi ressuscitado, porque o Cordeiro está vivo
ao lado do Pai, e Ele é glorificado por toda a criação e pelos 24 anciãos, por causa da sua ressurreição. Nosso Cristo está vivo até hoje, Ele foi ressuscitado. E talvez você se pergunte para mim, como assim, pastor? Cristo foi ressuscitado? Ele não ressuscitou? Mas o texto nos diz que Jesus ele foi ressuscitado pelo Espírito. E esse Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que nos ressuscitará no último dia. É o que Paulo diz, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, é esse Espírito que Ele nos dá. Porque o nosso Salvador conquista para si mesmo aquilo que Ele vai nos dar. E Ele recebeu a ressurreição que Ele nos dará no último dia. É como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 11. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. E a ressurreição, meu irmão, minha irmã, também é algo que as Escrituras testificam. Eu não sei se você percebeu, mas quando Lázaro é ressuscitado, esse é um momento de virada do ministério de Jesus, porque no dia que fariseus e saduceus veem os mortos ressuscitando, eles sabem que não tem outro jeito de parar a Jesus senão matando-o. Porque no dia que os mortos ressuscitam, isso é um sinal de que o reino de Deus chegou. No dia que o cego vê, que o coxo anda e que o morto ressuscita, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é inaugurado, meu irmão, no dia que Jesus se faz homem, encarna e vive entre nós. O reino de Deus já chegou em Jesus. E a ressurreição de Lázaro é um desses sinais. Mas o sinal verdadeiro, meu querido, não é a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro ressuscita e morre. Ele passa pela morte. Mas a ressurreição de Jesus é uma ressurreição diferente. Como o texto que nós lemos nos ensina, ele foi ressuscitado. E Paulo diz que a ressurreição de Jesus é a primícia da nossa própria ressurreição, é o primeiro fruto. Traz na sua ressurreição a nova vida. É algo que aponta para aquilo que está prometido para mim e para você. Muitas vezes nós esquecemos que Cristo nos promete a ressurreição, meu irmão, minha irmã. E a ressurreição dos nossos corpos é algo que tem que estar no nosso coração como expectativa. E o texto de Paulo continua e diz, ele foi ressuscitado no terceiro dia. E esse número também não é à toa, porque as Escrituras também testificam disso. O profeta Oséias, quando fala de Israel, do Israel que foi perseguido, ele diz, olha, venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos com Ele. E aí você pode me perguntar, pastor, Oséias está falando de Israel. Oséias fala que no terceiro dia o povo vai ser ressuscitado. Mas justamente por falar de Israel, que é sobre Jesus. Porque eu falei para você, meu querido, que Jesus é o Messias. Ele é o rei de Israel. Ele é o representante do povo de Israel. E quando o Antigo Testamento testifica e profetiza acerca de Israel, ele está falando de Jesus. Porque Jesus é o Israel, o verdadeiro Israel. Jesus Cristo, ele é aquele, como rei de Israel, ele toma para si tudo aquilo que é prometido para Israel e cumpre a função que Israel não conseguiu cumprir e cumprir plenamente. Sempre existiu aqueles que eram fiéis, e o verdadeiro fiel, meu irmão, minha irmã, a aliança feita em Abraão é Jesus Cristo. Ele representa Israel. E quando a Escritura fala e testifica acerca de Israel, ela testifica acerca do representante de Israel, que é Jesus. No terceiro dia, Cristo foi ressuscitado, segundo as Escrituras falavam que ia ser ressuscitado. As Escrituras testificam. E por isso nós olhamos no dia da reforma, meu irmão, minha irmã, para perceber como o Antigo Testamento testifica acerca da ressurreição de Jesus, como prediz que o Cristo viria e seria ressuscitado dos mortos, e morreria para salvar o seu povo.
Não é à toa que nós nos voltamos para a Escritura para entender que a ressurreição de Jesus não é uma invenção do Novo Testamento, não é algo que veio como um adendo posterior, não foi algo que cristão tirou da sua cabeça, meu querido, mas o Messias morrer e ser ressuscitado estava predito nas Escrituras, e se eu fosse continuar trazendo provas e indícios, a gente ficaria aqui até de noite mostrando como o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. E prega acerca dele, porque Cristo morreu e foi ressuscitado conforme as Escrituras. E me chama a atenção que Paulo sequer explica isso que eu estou explicando para vocês, porque essa é uma tradição que é conhecida pelos seus ouvintes, porque vocês sabem disso, vocês ouviram dos apóstolos, e Cristo morreu e foi ressuscitado de acordo com as Escrituras, que vocês já estão carecas de saber. É isso que Paulo está dizendo nesse verso 4. Vocês sabem que Jesus morreu, e a Escritura e o Antigo Testamento testificam acerca dele. Jesus Cristo não ressuscita num vácuo. E Paulo sequer se dá o trabalho de justificar, de se explicar muito. Isso é útil para mim e para você, meu irmão. Entendermos que a ressurreição cumpre as Escrituras. Primeiro, para pacificar as dúvidas do nosso coração diante do excesso de informações que nós somos expostos. Porque você vai abrir o seu YouTube, o seu Instagram e ouvir de algumas pessoas que a ressurreição de Jesus não tem comprovação histórica, foi uma invenção dos cristãos. Talvez você vai ter a sua fé abalada por ouvir pessoas trazendo mentiras, notícias falsas acerca da realidade da ressurreição de Jesus. Talvez você vá ouvir falsos pregadores dizendo que Cristo não ressuscitou de verdade, mas simplesmente ressuscitou nos nossos corações, de maneira mentirosa e falaciosa, arrogando para si estar falando da parte de Deus. Mas a palavra nos ensina e nos aponta, meu irmão e minha irmã, que a ressurreição de Jesus já estava prevista, cansou de ser prevista, e pode ser facilmente deduzida do Antigo Testamento. Cristo é o Israel fiel, é aquele que cumpre a promessa feita a Abraão de ser bênção para todas as nações da terra. É em Jesus, meu irmão, minha irmã, que o fiel de Israel se manifesta, em qual eu e você podemos encontrar salvação. Se Deus prometeu a Abraão que muitas famílias e povos seriam abençoados, é em Jesus Cristo, morrendo na cruz, que eu e você podemos ser abençoados e ter paz com Deus. E por isso nós cremos que Ele ressuscitou. Está previsto nas Escrituras. Mas isso também é útil para nós entendermos que a morte de Jesus não é um plano B. Porque talvez você também escute em outros lugares que, não, Jesus morrer na cruz foi um jeito que Deus deu para cumprir os seus planos para a história. Jesus morrer na cruz é um plano B. E quando Israel falhou, aí Jesus resolveu fazer uma emenda no seu plano e enviou seu filho. E que quando Jesus voltar, ele ainda vai tratar de alguma coisa com Israel, que o Israel étnico tem algum papel nessa história toda. E eu não vou falar de Apocalipse aqui, meu querido, mas não existe nada a ser acertado com Israel ainda. Nós somos o Israel de Deus. Mas existem aqueles que acham que Jesus veio como um adendo, porque os planos com Israel deu tudo errado. Então vou mandar Jesus. Jesus, você resolve lá? Porque quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que estava tudo profetizado, e quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, esse não me parece, meu irmão, minha irmã, um plano B. Esse não me parece, meu irmão, minha irmã, uma correção de curso. Deus não parece que está ajustando os seus planos porque Israel deu errado. Mas parece sim que Deus, desde o começo, sabendo da infidelidade de Israel e sabendo que Israel não conseguiria, garantiu, por fidelidade à sua aliança e fidelidade aos seus planos, garantiu que isso fosse cumprido em Jesus Cristo. Olhando para o Antigo Testamento, a gente não consegue ver o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo como um plano B.
Desde o começo, meu irmão, minha irmã, Jesus já estava designado para ser entregue em seu favor, em meu favor, em favor do seu povo. Jesus não é um plano B, porque a Escritura testifica acerca dele. Mas para mim o que é mais importante e do significado, e nós entendemos que o significado da ressurreição se dá pelo cumprimento das Escrituras, nós entendemos que nós falamos de fato do maior milagre realizado na história do universo. E um milagre que antecipa algo que nos será dado no último dia. Me chama a atenção, meus queridos, muitas vezes, muitos acharem que aquilo de mais valioso que Jesus tem preparado para as nossas vidas é nós morrermos e vivermos no céu, tocando harpa no meio das nuvens. É acharmos que a bênção maior da cruz e aquilo que Cristo conquista para mim e para você é uma vida imaterial em outra dimensão. Sendo que a Escritura diz claramente para mim e para você que o que Jesus conquista é a ressurreição dos nossos corpos. O centro da sua fé, meu querido, não tem que estar numa esperança de uma vida imaterial com Deus, mas sim no momento posterior a isso, quando todos nós voltarmos para essa terra glorificada e purificada e seremos ressuscitados. Isso é central para o nosso coração, meu irmão, minha irmã, porque existem coisas aqui nessa terra que não têm resposta. Existem dores para os nossos corpos que não vão ser curadas nessa vida. Que todos nós, eu e você, vamos envelhecer, vamos passar por um momento difícil de dor, e os nossos dias nessa vida vão terminar. E Jesus morreu na cruz não para que nós tivéssemos uma vida além da morte, mas Ele morreu na cruz para vencer a morte e poder nos dar uma vida eterna. E essa vida eterna não é outra, senão uma vida corpórea daquele que é ressuscitado no último dia. Quantos de nós esquecem que a esperança que nós temos para oferecer é uma esperança que envolve a cura dos nossos corpos de maneira plena? Eu digo isso, meu irmão, minha irmã, porque o meu avôzinho, eu sou Gerson Neto, não sei se você percebeu, então eu sou a terceira geração. E o primeiro Gerson, ele faleceu sem enxergar, sem conseguir escutar. E antes da sua morte ele dizia: eu não consigo mais falar com a minha família. Ele chorava de dor. E a gente olhando para isso, a gente não tem resposta para dar. Porque a resposta que a gente tem para dar é para quando ele for ressuscitado. Porque quando eu e você formos ressuscitados, meu querido, não haverá mais dor, não haverá mais morte, e não haverá mais choro, porque toda lágrima será enxugada. Cristo ressuscitou de maneira corpórea, meu querido, porque a esperança maior que Ele tem para você, para a sua família e para a sua casa é de uma ressurreição em que nós viveremos de maneira perfeita e não haverá mais doença. Chega um momento que a nossa racionalidade nos leva a esquecer disso. A gente esquece que Jesus morreu na cruz para vencer a morte, para vencer as doenças, e para que nós sejamos ressuscitados, assim como Jesus foi ressuscitado. Aquele seu parente, meu querido, que morreu doente, ele vai ser ressuscitado de maneira perfeita, sem doença no seu corpo. Você, meu irmão, minha irmã, que enfrenta limitações do seu corpo hoje, imagina quão glorioso será o seu corpo glorificado, curado, redimido. Essa é a esperança, meu irmão, que nós temos para oferecer, que nenhuma outra religião tem para dar. Quando Cristo voltar e nos ressuscitar dos mortos através do Espírito Santo, eu e você não seremos mais limitados, não teremos mais corpos doentes e fracos, mas viveremos em plenitude diante do nosso Deus. Não haverá mais dor, nem morte, porque essas coisas passarão e serão feitas novas todas as coisas.
A Escritura testifica acerca disso, meu irmão, minha irmã. A ressurreição dos mortos fala disso. E é por isso que Jesus morreu na cruz, conforme as Escrituras. Mas o texto continua, meu irmão, minha irmã, e diz que essa ressurreição tem testemunhas. Essa ressurreição possui testemunhas oculares, foi vista. Porque a tradição bíblica falava que Jesus ia ser ressuscitado, mas quando ele foi ressuscitado, muitas pessoas viram isso, testemunharam com seus olhos. Quando Paulo fala que eles viram, eles não tiveram uma alucinação, eles viram com seus olhos. A gente esquece disso. Aqueles que viram Jesus Cristo ressurreto não sofreram de uma alucinação coletiva, não tiveram um grande surto. E Paulo arrola uma série de pessoas para justamente tirar qualquer dúvida. Ele diz que primeiro Pedro viu, depois os 12, aquele grupo principal de discípulos que seguia Jesus de maneira mais próxima. Aqueles 12 viram Jesus, mas não só eles, mas 500 irmãos. E certamente a gente não está falando de Atos 2, da descida do Espírito, a gente está falando de algum outro momento em que os discípulos se reuniram e mais de 500 irmãos viram o Cristo ressurreto. E Paulo fala, esses irmãos que vocês conhecem, vocês podem perguntar para eles. Alguns deles estão vivos, falem com esses irmãos que viram Jesus ressuscitado, com seus olhos, não de maneira espiritual. Puderam tocar a mão de Jesus, sentar e comer com ele. Fale com eles, veja as testemunhas do Cristo ressurreto. E não só eles, mas também Tiago. E aqui ele fala não do apóstolo, mas do Tiago, irmão de Jesus. E se você conhece o Evangelho, você sabe que a família de Jesus demorou muito para crer que Jesus era o Messias. E como nos diz o livro de Atos, Tiago depois foi um líder da igreja. O irmão de Jesus saiu de um descrente, de alguém que rejeitava Jesus, para alguém que liderava a igreja. E para mim, meu irmão, minha irmã, isso se deu por causa da constatação evidente da presença do Cristo ressurreto. Um dia o irmão de Jesus, que era incrédulo, encontra o seu irmão e fala, você dizia a verdade. Você dizia a verdade esse tempo todo, meu irmão. E ele mudou de vida e se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Um dos maiores, uma das colunas. E não só eles, todos os apóstolos, além dos 12, além dos 500, um número indeterminado de pessoas que foram enviadas para pregar o evangelho por toda a Judeia e por depois. E esses viram Cristo. E por último, e eu gosto da modéstia de Paulo, como último, o menor, o pior. E Paulo diz que viu Cristo ressurreto na estrada para Damasco, como um apóstolo fora de tempo, como aquele que sequer merecia ser chamado apóstolo. E ele viu Cristo ressurreto. Eu já acho isso prova suficiente, mas nós temos mais testemunhas. Porque se você olhar os evangelhos, você vai ver que os evangelistas fazem questão de falar que as mulheres viram a Jesus. E talvez você veja isso somente como uma tentativa de inclusão, porque afinal o evangelista, ele é muito para frentex. Ele falou, vou falar das mulheres também, não vou omitir as mulheres. Eu te digo, meu querido, que citar as mulheres talvez não fosse algo tão sábio na época dos evangelistas. Porque a lei judaica não considerava o testemunho feminino como fidedigno. E num tribunal você não poderia levar uma mulher para testemunhar nada. Era assim que o judeu pensava. E todos os comentaristas céticos e ateus que leem as Escrituras consideram o fato dos evangelistas falarem que as mulheres foram as primeiras testemunhas como uma atestação da veracidade daquela experiência. E alguns até nem acreditam que elas viram Jesus de fato, mas falam, eles não inventariam isso. Então elas viram alguma coisa. Porque ninguém naquela época diria que uma mulher viu a Jesus se de fato não fosse o que aconteceu. Então foi verdade. Ninguém inventaria isso.
Se fosse para inventar, diriam que Mateus viu a Jesus e não Maria. E quando nós olhamos para os testemunhos femininos do Cristo ressurreto, nós temos uma prova muito forte, meus irmãos e minhas irmãs, das testemunhas históricas de que Cristo ressuscitou. Ninguém inventaria isso. Ninguém inventaria, porque se quisesse provar para outros, não colocaria uma mulher. E Deus, em sua sabedoria, moveu o coração de Marta, moveu o coração de Maria e de todas as mulheres que tiveram os primeiros contatos com Cristo ressurreto, para que elas fossem as primeiras testemunhas. E elas, de fato, viram a Jesus Cristo. E essas testemunhas morreram e entregaram sua vida, jurando de pé junto que Jesus tinha ressuscitado. Talvez você não saiba, mas a palavra martírio no grego significa apenas testemunha do tribunal. Um mártir é apenas um testemunho, uma testemunha que é chamada para participar de uma causa. Mas, meu irmão, minha irmã, a certeza daqueles que viram Cristo ressurreto foi tamanha. E a convicção deles era tão firme que a própria palavra ganhou outro significado. E quando nós ouvimos martírio, a gente não pensa em outra coisa, senão aqueles que entregam a sua vida sem mudar o seu testemunho. A força, meu irmão, do testemunho do cristianismo primitivo foi tão grande que mudou o significado da palavra, para que martírio não significasse apenas uma testemunha, mas aquele que testemunha e morre se for necessário, para não mudar a sua opinião. E é isso que a palavra nos ensina. A ideia de que nós temos testemunhas oculares, meus irmãos, simplesmente nos ensina que nós não estamos sozinhos dentre aqueles que creem que Cristo ressuscitou. Nós temos na igreja primitiva e nos primeiros cristãos pessoas que foram tão impactadas pela visão do Cristo ressurreto que se dispuseram a morrer por causa disso, porque elas não conseguiam negar aquilo que elas viram com seus próprios olhos. E Jesus, sabendo da força desse testemunho, é esse testemunho que ele registra para nós, daqueles que se dispuseram a morrer por causa do Evangelho. Diante dos dias difíceis, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Nós somos tipo Elias na caverna, falando: Senhor, não tem mais ninguém. Não tem mais nenhum fiel, Senhor, eu estou isolado aqui nessa caverna, ninguém mais crê em Jesus. Eu sou o último perseverante na fé em Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, as escrituras estão cheias de testemunhos. As nossas igrejas estão cheias de testemunhos. As nossas comunidades estão cheias de testemunhos de pessoas que viram o Cristo ressurreto com seus olhos, que experimentaram a transformação, de modo que nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós temos outros que também creem e que também têm o seu coração movido. O apóstolo João, quando diz, capítulo 20, que o Cristo ressurreto, depois de aparecer, e aparece a Tomé, ele aparece no meio da sala, e Tomé olha para Jesus, depois de dizer que só creria se pudesse tocar nas suas chagas, mas ele, ao ver o Cristo, ele fala: olha, eu não tenho mais nenhuma dúvida, Senhor, é você mesmo, eu te reconheço. E depois disso ele diz: Tu és meu Deus, Senhor meu, Deus meu. Ele confessa a Jesus. E a resposta de Jesus me chama a atenção. Ele diz: Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Jesus não estava falando daqueles apóstolos que estavam ali. Porque não foi só Tomé que precisou ver para crer. Os apóstolos estavam trancados em suas casas, com medo dos judeus, até que Jesus entra e traz a sua paz. Quando Jesus diz: Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, ele está falando de você e está falando de mim. Bem-aventurado é você, meu querido e minha querida, que crê que Jesus ressuscitou, mesmo sem tê-lo encontrado presencialmente aqui nessa vida. Bem-aventurado é você que lê o testemunho das Escrituras e deposita a sua esperança naquele que está vivo ao lado do Pai, que ressuscitou e que um dia voltará para nos ressuscitar.
Bem-aventurado é você, meu querido, que não viu, mas que pela fé crê no testemunho que te foi dado e que deixa isso transformar o seu coração. Bem-aventurado você, bendito, feliz, abençoado é você, que crê que Jesus ressuscitou. Jesus fala de mim, de você, que recebemos nas Escrituras o testemunho da ressurreição e cremos que Ele de fato ressuscitou. E o texto vai terminando dizendo justamente que esse testemunho, ele é testemunhado. A ressurreição é testemunhada pessoalmente. Paulo diz a partir do verso 8 que ele foi nascido fora de tempo, como um bebê prematuro, arrancado do ventre de sua mãe. Aquele que é cegado, não porque saiu e abriu seus olhos diante da luz, mas porque encontrou a glória e viu Cristo face a face, e foi cegado porque viu a glória de Deus em Jesus. E Paulo é cegado naquele momento, e ele é arrancado do ventre do judaísmo, e recebe uma nova vida. Ele cai ao chão cego como um bebê que pela primeira vez vai abrir seus olhos para ver o mundo. E ele nasce de novo, meu irmão, minha irmã. Ele vê o Cristo face a face. E esse testemunho transforma o maior perseguidor do começo do cristianismo no maior dos teólogos. Meu pai me ensinou, o reverendo Isaías me ensina, que teólogos nós temos poucos. Nós temos Paulo, Calvino e o resto é nota de rodapé. Paulo é um dos maiores teólogos da história cristã, porque ele foi impactado pela visão do Cristo ressurreto. Isso transformou a sua vida, mudou seu comportamento e mudou a sua história. E Paulo continua dizendo isso, ao invés de se autocomiserizar, ao invés de olhar para o seu passado e ficar remoendo aquilo que ele passou de ruim, ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Porque Paulo teve o seu passado reconciliado. Paulo olha para o passado e não vê como algo ruim, mas um meio pelo qual Deus o trouxe à sua presença. Paulo faz as pazes com o seu passado quando ele encontra Jesus Cristo e diz, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Eu passei pelo que eu passei, fui transformado do jeito que eu fui transformado, e hoje sou uma nova criatura, glória a Deus, pela graça eu sou quem eu sou. E ele vira testemunha do Evangelho, mas não somente ele, muitos outros. Seja Pedro, seja Apolo. Muitos outros pregaram a igreja de Corinto. Mas não importa, o que importa é o testemunho que foi dado do Cristo ressurreto. E meus queridos, o nosso encontro com Jesus muitas vezes é muito similar com o encontro de Paulo. A gente se sente arrancado do ventre da nossa vida antiga, do ventre da perdição. Quando nós somos encontrados por Jesus, encontramos Ele na estrada de Damasco, que é a nossa vida. Nós muitas vezes somos arrancados de tal maneira, que muitas vezes isso deixa marca no nosso coração. Para aquele que já presenciou o nascimento do seu próprio filho, sabe que nascer de novo dói. Eu não lembro, eu não guardo essa memória, e você também não guarda essa memória, mas as crianças choram quando nascem. Porque ser arrancado do ventre confortável de sua mãe e trazido à existência é algo muito difícil. Deve ser uma grande experiência. As crianças choram, se assustam com o que está acontecendo. E você certamente, quando foi encontrada por Jesus, passou por esse mesmo movimento. De sair da morte para a vida. Do reino das trevas para o reino do seu amor. E ser transportado de um lado para o outro, meu querido, muitas vezes dói e deixa marcas. Muitas vezes ser aquele filho pródigo que está comendo com um porco, sabe o quanto é difícil ser arrancado do lugar de perdição, onde a gente se encontra muitas vezes, e ser levado para a casa do pai, e receber novas vestes e um anel no dedo. Sabe como isso é difícil? A dor do novo nascimento, meus irmãos, muitas vezes deixa marcas no nosso coração. Quantas vezes nós somos encontrados por Jesus e nos perguntamos, o Senhor podia ter me encontrado antes, porque o Senhor demorou tanto para me resgatar.
Olha quanta coisa aconteceu. Mas Paulo diz para mim e para você, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, meu querido, meu irmão, minha irmã, você é quem você é. Pela graça de Deus, você passou pelo que você passou, e pela graça de Deus, Ele te livrou, e te transformou, e te salvou. Porque o nosso passado, meu querido, não é motivo de vergonha, não é motivo de cicatriz para a nossa vida, mas é um testemunho da poderosa força e do poder de transformação do Evangelho. Quando nós olhamos para como nós éramos, quando estávamos perdidos, e olhamos para quem nós somos hoje, a gente olha e dá um glória a Deus. Olha que obra maravilhosa o Senhor fez em nossas vidas. E a gente começa a olhar para o passado, percebendo que o Senhor nos reconcilia com o nosso passado. E percebendo que aquilo que passou, o Senhor joga no mar de esquecimento, no sentido da condenação. Porque o nosso passado não tem poder mais de nos condenar. E depois que nós somos salvos, nós somos outras pessoas com uma ficha branca diante do Senhor. Mas por outro lado, o nosso passado, ele testemunha acerca do nosso encontro com Jesus. Nós podemos olhar para o nosso passado e dizer, pela graça de Deus, eu sou quem eu sou hoje. Tão grande e poderoso é meu Deus, olha o que Ele fez na minha vida. Quando nós carregamos e mostramos uns para os outros a marca da nossa conversão, nós testemunhamos acerca do poder daquele que é transformado pelo seu encontro com Cristo ressurreto. Quando nós testemunhamos da nossa vida uns para os outros, meu irmão, minha irmã, nós glorificamos e mostramos como Deus é poderoso. E olha o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer também na sua. Essa é a força do testemunho daquele que é encontrado por Jesus Cristo. Daquele que é transformado e ressuscitado por Ele. E pela graça, meus irmãos, Deus nos faz úteis para o seu reino. Aquele que encontra o Cristo ressurreto é transformado de perseguidor em pregador do Evangelho. Aquele que é encontrado pelo Cristo ressurreto, ele é transformado de um pecador perdido para aquele que sabe o caminho e que pode levar outros a terem o mesmo encontro que ele teve. Quando o Senhor te encontrou, meu irmão, minha irmã, Ele te encontrou não só para te salvar, mas que você pudesse também testemunhar para outros. Você que sabe que foi reconciliado por Jesus e foi salvo, você que tem consciência de onde Deus te tirou, você sabe o poder de transformação do Evangelho para a vida das pessoas que você ama, para a vida da tua casa e da tua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus colegas de trabalho e daquelas pessoas que talvez você nem creia mais que Deus tem poder para transformar. O nosso testemunho, meu querido e minha querida, é parte da mensagem que Deus tem e que impacta o coração das pessoas que estão ao nosso redor. E eu creio que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder de Deus. Ele transforma os nossos corações. A ressurreição, meu irmão, minha irmã, é testemunhada pelas Escrituras. Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. Outras pessoas viram e testemunharam com seus próprios olhos. E eu e você temos também uma experiência pessoal de transformação quando nós somos encontrados pelo Cristo ressurreto. Cristo ressuscitou, meu querido. A mensagem mais importante que você tem para compartilhar não são aquelas notícias aleatórias que você tem para dizer no WhatsApp. Não são aqueles textos esquisitos que a gente vê e quer compartilhar. Olha que absurdo isso que aconteceu. A notícia mais importante que você tem para compartilhar, meu irmão, minha irmã, é que há 2000 anos atrás, um homem, filho de Deus, o Deus encarnado, morreu numa cruz. E ao invés de permanecer morto, como é a praxe do ser humano, ele foi ressuscitado pelo Espírito. E o seu sangue derramado nos dá uma nova vida. A notícia mais importante que você tem para dar para os seus amigos e para a sua família, meu querido,
Não é mensagem política, não é mensagem positiva, não é bom dia, boa noite. É que Cristo ressuscitou. E essa notícia é testemunhada pelas Escrituras, é testemunhada por testemunhas oculares no Evangelho, e ela é testemunhada por você, conforme Jesus transforma a sua vida. A gente compartilha muita notícia. Muitas delas sem o menor fundamento. Muitas delas enganosas. Mas muitas vezes a notícia verdadeira, da qual todos nós temos convicções, uma convicção profunda, não é a notícia que nós compartilhamos com mais frequência. O meu convite para você, meu irmão, minha irmã, é que nesse tempo de reforma e de reflexão e de volta às origens, você lembre qual é o fundamento da sua fé. É Cristo ressuscitou. Cristo está vivo junto ao Pai. E um dia Ele voltará. E a salvação nele. O Evangelho necessita de testemunhas. E o Senhor te chama a testemunhar acerca da ressurreição e da nova vida que existe em Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe.